Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula, capítulo 9 sobre obediência. Isso daqui é uma aula muito forte, que se trata desde o começo, do princípio, né? Que fez a queda do homem, né? Da mulher, foi a desobediência, amém? Então vamos fechar nossos olhos. Pai, eu coloco, Deus, mais essa aula nas tuas mãos, Pai. Fica à vontade em nosso meio, Pai. Fica à vontade sobre cada aluno que estão assistindo, Pai. Ministra, Deus, faça a tua obra, Pai. Ministre nosso coração, Pai. Ministra, Deus, que possa ter liberdade nessa aula, Pai, sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Capítulo 9 fala sobre obediência. Introdução. Em uma sociedade onde muitas vezes impera a revolta e a desordem, a palavra obediência se torna muitas vezes uma esperança para aquele que almeja um mundo melhor. Em contrapartida, ela pode ser considerada uma afronta e até mesmo um perigo para aqueles que não confiam em suas autoridades e quem teme ter suas escolhas cerceadas. Nessa lição, estudaremos a obediência sob o enfoque de Deus e as suas consequências. Mas, em primeiro lugar, é preciso quebrar paradigma e sofisma, conceito errôneo, que temos em relação à obediência, como se obedecer fosse algo ruim, que nos escraviza. Pelo contrário, veremos que a obediência é uma fonte da liberdade e da prosperidade, um princípio que nos auxilia a buscar pela santidade, pela vida eterna. Ou seja, né, a obediência, meu querido, para quem almeja um mundo melhor, né? Então, ele fala assim, envolve contrapartida, considera uma afronta e até mesmo um perigo daquele que não confia na sua autoridade. Porque, primeiramente, nós precisamos acreditar, nós obedecemos quem nós acreditamos, não é verdade? Né? Então, se eu acredito, eu obedeço. Se eu não acredito, eu vou que desobedecer. Então, o que nós vemos aqui? Né? A obediência, ela leva a nós uma fonte da liberdade e da prosperidade, um princípio que nos auxilia a buscar, primeiro, lutar contra o nosso eu, pela santidade e pela vida eterna. Né? Nós precisamos aprender. Né? Primeiro, conceito. A palavra obediência, do latim obedire, igual obedecer, se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Ou seja, Deus ele deixou um mandamento para nós, deixou a palavra dele. Ou seja, né, comportamento qual aceita a ordem do outro. Né? Muitas vezes as pessoas não gostam de que líder fica cobrando. Então por que líder cobra? Não é porque líder está cobrando, o líder cobra muito de mim. Não, porque Deus sabe que você colocou alguém para cobrar. Se não quer ser cobrado, então você é só seguir a orientação da palavra de Deus. Você não vai ser cobrado. Né? Ele fala assim, obedecer a princípio, requisito, é até mesmo proibições realizadas por meio de ações apropriadas. Obedecer implica em diverso grau, subordinação da vontade de uma autoridade, ou acatamento de instrução, ou cumprimento de um pedido ou abstenção de algo que é proibido. A figura da autoridade que merece obediência pode ser tanto uma pessoa quanto uma comunidade, mas também uma ideia convincente, uma doutrina ou uma ideologia, e em grau superior à própria consciência para os que creem em Deus. Já o hebraico, a palavra obediência é chamar, que é a pronúncia parecida com chamam. Jeová chamam, quer dizer Deus presente, estar. Ou seja, quando obedecemos, nós permitimos a presença de Deus em nossas vidas. Ou seja, Deus se revela através das nossas atitudes. Então, um ato de ser é um ato de você permitir a presença de Deus na sua vida. As pessoas veem como que as pessoas, eu vi muito Deus na vida de tal fulano. Você já viu essas pessoas falar desse jeito? Já vi muito Deus na vida. Por quê? Porque elas a atitude dela. Então, pela atitude, nós vemos se a pessoa obedece ou não. Então, o que nós vemos hoje, as pessoas muito
não obedece e quer colocar a culpa nos outros, isso e aquilo, né? Ou seja, né, dizer Deus presente estar. Como que eu mostro que Deus está na minha vida? Através das minhas atitudes, né? Primeiro conceito. Segundo, a obediência ao reino de Deus. A obediência no reino de Deus é mais que um termo ou um preceito. É o princípio base de todas as palavras de Deus. Tudo em seu reino gira em torno da obediência. Ou seja, obediência a Deus. Como que eu obedeço? Tudo, né, acontece na nossa vida, né, gira em torno do que? Da obediência. Porque muitas pessoas, né, nós vê muito isso. Eu lembro do Wellington da Loiane, quando eles chegaram na igreja, eu lembro que com 7 meses, 8 meses, ele compraram um carro e a casa. Com 7 meses na igreja. Sabe por quê? O que eu estou relatando isso? Né? Eu também, quando eu entrei na igreja, depois que eu casei, né, 2 anos, né? Eu estava na igreja em 2 anos que eu estava, aí eu noivei e casei. Nesses 2 períodos, 2 anos aí, eu consegui minha casa, meu carro, tudinho. Por que eu estou falando isso para você? Porque tudo gira em torno da obediência, meu querido. Em torno daquilo que você vive. Porque a obediência está indo de acordo com aquilo que você vive. Tudo no seu reino gira em torno da obediência. A necessidade de existência da Bíblia, bem como o plano na salvação por meio de Jesus, se deram em consequência da quebra do princípio do homem. Ou seja, o homem tomou suas próprias decisões. Toda a história da Bíblia, a promessa de um Messias, até o mesmo sacrifício de Jesus, foram meio de que Deus encontrou para restaurar e resgatar o homem para o seu propósito inicial de vida e vida em abundância na presença de Deus. Como o homem estragou quando quebrou esse princípio, a base do reino de Deus. Então, muitas vezes as pessoas quebram esse princípio da obediência e seguem a vida do jeito que quer, e muitas vezes o que acontece? A quebra, né, da obediência. Né? E Deus, a única maneira que ele teve foi resgatar através do Filho de Jesus. Né? Terceiro aqui, tipo de obediência, nós vamos falar. Terceiro, obediência graciosa, decorrente da graça de Deus. O que é isso, obediência graciosa? É aquele espírito de obediência presente no seu coração, do verdadeiro cristão, que embora mesmo possa tropeçar, que é ser humano, e às vezes tropeça, o desejo é agradar a Deus. Mas um desejo eu tenho de ser transformado, e Deus aceita esta obediência, pois as falhas e as máculas são apagadas pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não espera perfeição absoluta. O alvo não é perfeição aqui na terra, é progresso. O verdadeiro cristão, por causa da presença do Espírito Santo em seu coração, tem desejo de obedecer a Cristo, mesmo que esse desejo não venha a se realizar. Deus vê tal desejo e aceita. Ou seja, o que é obediência graciosa, meu querido? É aquele desejo que a pessoa tem de sempre agradar a Deus. Por mais que ela haja pelo impulso, muitas vezes ela falha e tropeça e cai, que é do ser humano errar. E Deus sabe dentro do coração dela que ela não fez aquilo por maldade. Ela fez aquilo porque é o instinto do ser humano, mas ela falha e ela pede perdão e continua. Isso Deus, ele olha e fala assim, não, esse daqui, igual ele fala aqui, eu desejo obedecer aqui, mesmo que esse desejo não venha a se realizar. Deus vê o tal desejo e aceita, ou seja, Deus apaga o pecado dela, apaga aquilo que ela fez e Deus continua amando ela. Por quê? Porque Deus não espera perfeição absoluta aqui na terra. Deus, ele espera progresso, quer dizer. O que é progresso? É você cair hoje, levantar amanhã, mas não cair no mesmo erro, no mesmo pecado, mas sim buscar sempre agradar a Deus. Segundo, obediência legalista. O que é isso? Decorrente ao medo. E isso Deus não gosta. É a obediência realizada sem amor e vontade, e sim pelo medo. É na obediência legalista que a pessoa erra, o resultado é a morte e condenação. Um sistema estabelecido pelo homem, utilizado a palavra de Deus sem aplicar o seu verdadeiro sentido, e se valendo dela
para estabelecer sua própria maneira de pensar. Dessa forma, em vez da palavra de Deus ser admirada, exaltada e respeitada, ela é vista como uma carga difícil de carregar e como algo proporciona medo. Assim, a obediência legalista é desobediência. Por que obediência legalista? Porque, meu querido, a pessoa faz sem amor e sem vontade. Ela só obedece por medo. Você já viu aquelas pessoas que falam, bicho, se você não ir para a igreja, você fazer isso, você vai para o inferno. Se você está indo na igreja, né, só por isso, por aquilo, você vai para o inferno, meu querido. E o que a pessoa faz? Não, eu vou continuar indo na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Isso Deus não aceita, você está desobedecendo, porque você está indo só por medo de ir para o inferno. Todo mundo, né, tem medo, mas esse medo não pode ser maior do desejo de amor e agradar a Deus, de fazer aquilo que é certo, né? Obedecer porque você acredita, você tem temor a Deus, não é porque medo de ir para o inferno, mas porque você acredita que Deus restaura, que muda, que dá a direção para a sua vida, que te fortalece, que te inicia. É isso que Deus espera de nós, né? Então não seja obediência legalista, é através do medo. Amém? Terceiro, obediência parcial. O que é isso? Decorrente da própria vontade humana, né? Obedecer só em parte, por ser mais conveniente ou por julgar melhor aquela atitude que lhe foi ordenada. Em 1 Samuel 15, 13 ao 15, fala assim: E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse: Bendito seja tu, Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois de ovelha é este aos meus ouvidos, e o meu mugido de vaca que ouço. E disse Saul: De Amaleque que trouxe, porque o povo poupou as melhores das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Saul desobedeceu ao Senhor ao decidir cumprir a palavra parcialmente. Resultado, destituição do poder e afastamento de Deus. Porém Samuel disse: Tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedecer a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiro, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então Samuel lhe disse: Senhor, tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado a outro teu próximo, a melhor do que tu. 1 Samuel 22 ao 28. Assim, obediência parcial é desobediência. Leonardo, o que é obediência parcial, meu querido? Aqui, se acabamos de ler o texto, Samuel tinha dado uma ordem para Saul ir lá em Mileque, se não me engano aqui, Amaleques, era para destruir tudo, destruir tudo que tinha lá era para destruir, não era para trazer nada, ovelha, vaca, nada, era para destruir tudo. O que o Saul fez? Saul fez uma obediência parcial. Ele falou: puxa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas ovelhas, essas vacas, eu vou trazer, eu vou oferecer ao Senhor. Mas o Senhor já tinha dado através da palavra de Saul que era para destruir tudo. E o que aconteceu? Com essa desobediência dele, né? Decidiu cumprir a palavra parcialmente, ou seja, eu vou fazer isso e eu vou oferecer ao Senhor, mas Deus já tinha dado a ordem. O que aconteceu? Destituição do poder e afastamento de Deus. Então, meu querido, é muito sério isso. Quando você ouve um direcionamento, você tem que ouvir para que você não venha desobedecer a Deus. Ah, não, eu fiz, mas eu fiz em parte, ou seja, você fez aquilo que Deus tinha mandado, mas você fez aquilo que te agradava, aquilo que não agradava você não fez. Então, meu querido, nós temos que parar e pensar. Obediência parcial é isso, quando você faz aquilo que Deus manda, mas você não faz completamente. Muitas vezes Deus fala para você, Deus usa um líder, Deus ministra na sua vida, deu uma palavra, uma direção. Naquela direção você segue, mas você não faz tudo ela. Você está agindo com fé, conforme obedece, mas mesmo da mesma maneira você está desobedecente. Isso é uma obediência parcial, que é a mesma coisa que desobediência.
Amém, meu querido? Obediência tardia, decorrente à indiferença pelo Senhor. Demora a obedecer por medo ou por indiferença. Em Jonas 1,17, aqui eu não vou ler, nem conta a história de Jonas. Deus tinha dado uma direção para ele ir lá pregar em Nínive. E ele, o que ele fez? Fugiu, né? Aqui, ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante, vai, cidade de Nínive, e clama contra ele, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsa, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma forte tempestade e o navio a ponto de quebrar-se. Jonas demorou a obedecer, e a demora trouxe consequência. Ele fugiu do chamado de Deus e foi para uma barriga de um peixe. Muitas pessoas se encontram em situações difíceis porque demora a obedecer. Assim, a obediência tardia é desobediência. Qual que é a desobediência tardia? É aquela direção que Deus te deu, falou com você, e você pega e foge por indiferença ou por medo, ou por desobediência por indiferença ou por medo. Você fala: não, eu não vou fazer. Você demora até acontecer algo com você para que você possa obedecer. Ou seja, ele foi para dentro de uma barriga de um peixe. E lá ele ora e fala: não, Deus, eu vou obedecer. Mas obediência, meu querido, tardia, é onde que a pessoa demora para obedecer. Ela é a mesma coisa que desobediência. Por que a primeira vez que Deus falou com você, já não foi e fez? Assim como Jonas. Primeira vez que Deus falou com ele, poderia ir lá em Nínive e pregar, pronto. Acabou o fim da história, filho. Mas não. Por que a Bíblia relata a desobediência dele? Porque, meu querido, ele foi acontecer. Toda desobediência gera uma consequência, meu querido. Gera algo na nossa vida, né? Então trouxe consequência na vida dele, né? Ele estava no mar, o mar veio uma tempestade, os caras clamando aos seus deuses. Falou: mas por quê? Aí Jonas entende: puxa, tá acontecendo isso por causa de mim. Porque aí os cara vai e joga ele no mar, a água cessa, a tempestade cessa, e a baleia vem e engole ele. O que acontece? O que nós temos que aprender? Que, meu querido, que quando Deus falar conosco, nós temos que obedecer. Por isso que ele fala lá no versículo antes ali: obedecer é melhor que sacrificar, meu querido. Não adianta você sacrificar, tem que obedecer, é melhor. Amém? Então, a obediência tardia é a mesma coisa que desobediência. Exemplo bíblico de obediência. Isso daqui você vai estudar na sua casa. Eu gostaria que você que estivesse assistindo, você vai estudar cada versículo desse. Vai estudar sobre obediência, exemplo de bíblico de obediência. Você vai ler cada homem que fizeram parte. Esse daqui, ó. Primeiro, Jesus, né? Aqui está Romanos 5,19, Hebreus 8,9, Lucas, João. Você vai ler isso na sua casa. Abraão, Gênesis 22, do 1 ao 18. E Samuel, 1 Samuel 3, do 2 ao 10. Isso daqui é exemplo bíblico de homens de obediência. Agora, no quinto, né, exemplos bíblicos de homem de desobediência. Primeiro, Lúcifer, em Ezequiel 28, orgulho. Eva, Gênesis 3, 12 ao 13. Saul, que é a história que acabamos de ler agora. Sansão, meu querido. Juízes 13, do 1 ao 16 ao 31. Então, essas aí você vai estudar na sua casa, meu querido, né? E aqui, no capítulo 86 da página ainda, na obediência, que é grande, você vai ler isso daqui na sua casa, você mesmo. Algumas consequências da obediência e da desobediência no Velho Testamento com base na Antiga Aliança. O que é a Antiga Aliança? Naquela época tinha o Antigo Testamento é o quê? Antes da vinda de Jesus. E o Novo, né, é a partir de Mateus, na vinda de Jesus. Por isso que fala que algumas consequências da obediência no Velho Testamento, com base na Antiga Aliança. Qual é a Antiga Aliança? Antes da vinda de Jesus. Então aqui tem algumas consequências. Obediência e tem a desobediência. Você vai ler na sua casa isso, tá? Aqui, ó, página 86, 87, né, 88 e 89. Você vai ler na sua casa isso. Amém? Você vai ler. Nós vamos dar continuidade aqui.
algumas consequências da obediência e da desobediência no Novo Testamento com base na Nova Aliança. Essa daqui nós vamos continuar, essa daqui é do Novo Testamento, após a vinda de Jesus, do sacrifício, do terceiro dia, a ressurreição. Amém? Então vamos aqui. Com a morte de Jesus, as maldições determinadas a nós foram canceladas, pois todos nós somos pecadores, em algum momento permitindo a maldição vir sobre a nossa vida. Mas Jesus veio justamente para anular as maldições adquiridas por nós e por nossos pais quando não tínhamos aceito como Senhor e Salvador. Como sacrifício expiatório de Jesus, recebemos muitas bênçãos. Jesus tomou sobre si as consequências da nossa desobediência para que pudéssemos viver a bênção decorrente à sua obediência. O sacrifício de Jesus nos tornou livres das consequências da desobediência, quando ainda nós não tínhamos entendimento do pecado. Porém, Deus, depois de nós aceitarmos a Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo para que sejamos fortes e obediência à sua palavra. Assim, se desobedecemos, estaremos sim sob o efeito das maldições decorrentes à desobediência. Não vos enganes de Deus. Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, também ceifará. Gálatas 6:7. Assim como se alguém planta desobediência, colhe maldição, pois estaremos quebrando os princípios e muitas vezes até tentando enganar o Espírito Santo, o que nos gera consequência grave. Atos 5, do 1 ao 9. Assim, se percebemos que mesmo como sacrifício de Jesus, Deus não retirou o livre-arbítrio, pois ainda podemos escolher obedecer ou não. Então, meu querido, com base na Novo Testamento, da Nova Aliança, né, Deus deixou um livre-arbítrio, né, que eu e você podemos escolher, né, aquilo que ele fala, Gálatas 6:7, pois aquilo que o homem, não se engana, aquilo que o homem semeia, ele vai colher, meu querido. Se você quiser colher maldição na sua vida, é só desobedecer, meu querido. Então, Deus é um Deus julgativo. Não, tudo que o homem semeia, ele vai colher. Se você não quiser Deus, meu querido, fica bem tranquilo que Deus, ele sempre torce para que você venha até ele e obedeça, para que você não venha sofrer as consequências dessa terra, daquilo que o mundo já estava condenado, né? Então ele fala assim, assim percebemos que mesmo com o sacrifício de Jesus, ele não retirou o livre-arbítrio, pois ainda podemos escolher, né, obedecer ou não. A escolha está nas suas mãos, né? Deus, ele sempre deixa a decisão para você, não para nós. A decisão de morrer por mim, por você, desobediente, que nós era falho, pecador, né? Deus já fez, ele já morreu numa cruz para que eu e você tomasse a decisão correta, que é obedecer. Amém? Obedecer a quê, Leonardo? Nós devemos obedecer a palavra de Deus, sendo que esta expressa a vontade de Deus em nossa vida. Existe 2 caminhos dentro da vontade de Deus, 2 caminhos. Primeiro, a vontade perfeita, é a plenitude do nosso chamado, né? A vontade permissiva, que é o que... Vontade permissiva é o que você pode fazer. Lembre-se, o princípio da vontade de Deus... o princípio da vontade de Deus. A vontade de Deus nunca será imposta ao homem. Ele poderá ser permissiva ou perfeita. Cabe ao homem escolher qual irá seguir. Livre-arbítrio. Ou seja, né, vontade perfeita é a plenitude do nosso chamado, ou seja, as coisas se alinham, Deus está tudo certo. Ou vontade permissiva é o que você pode fazer. Então você escolhe, meu querido, você escolhe fazer aquilo que você desejar, né? Plenitude do nosso amado, meu querido, Deus vai fazer aquilo que está ao alcance dele. Deus vai te usar. E é permissível, é o que você pode fazer. Está até o seu limite, você tem que fazer, meu querido. Vontade permissiva, vamos lá. É a vontade que Deus permite se cumprir diante da nossa insistência, meu querido. Não, permissiva. Por sua misericórdia temos escolha. E Deus não manipula nossas escolhas, mas permite que os homens façam o que quer.
colhendo tudo consequência de suas ações. Deus não usa de suas mãos Deus não usa de sua mão onipotente para forçar a obediência. Muitas pessoas vivem em conflito entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Números 22 e 21. Vemos Balaão que ora orava para Deus, ora estava no meio dos demônios. Lembre-se, toda desgraça é fruto de liberdade existida sem responsabilidade, meu querido. Meu querido, nós escolhemos, permitimos, né? Deus ele não usa Deus não usa, aqui como ele fala assim, Deus não usa a onipotente para forçar a obedecer. Não, meu querido, né? Mas lembre-se, tudo nossa vida gera consequência, né? Tudo que você faz na nossa vida. Então você escolhe obedecer ou não obedecer. Você faz a certa ou não. Tudo tem consequência aqui nessa terra, meu querido. Então lembre, né? Toda desgraça é fruto de liberdade exercida sem responsabilidade. Ou seja, aconteceu alguma desgraça, né? É fruto da liberdade exercida sem responsabilidade. Ou seja, eu vou fazer porque eu quero. Não é porque você quer, meu querido. Você tá agindo sem responsabilidade, vai ter consequência desses seus atos. Então a gente temos que pensar muito bem antes de agir ou fazer algo sem responsabilidade. Amém, meu querido? Vontade perfeita é cumprir sem ressalva, por meio inteiro, a vontade que vem de Deus para a nossa vida. É cumprir e trazer o reino de Deus aqui na terra. Vontade perfeita implane o valor do reino de Deus descendo dentro de você. Tenha beleza em seu coração. Romanos 12, de 1 ao 12. Venha a nós o vosso reino, Mateus 6,10. Jesus nos ensina no Pai sobre nós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus nos foi trazido por Cristo. Apenas depois da sua vinda podemos trazê-lo a este mundo. Antes de Jesus, o mundo pertencia a Satanás. Mas hoje nós podemos levar, meu querido, o reino de Deus através da minha vida e da sua vida, buscar incansavelmente, como diz a palavra aqui, buscar a palavra de Deus, buscar o reino, Deus criou o mundo e colocou sobre a administração debaixo da autoridade de Adão. Adão pecou, transferiu o domínio para o mundo, para Satanás, para ser príncipe que tem o território. Satanás governou de Adão até Cristo, mas Cristo venceu o reino das trevas com sua autoridade, estabeleceu o governo de Deus. Mateus 12, 28. Seja feita a vontade. O reino de Deus é trazer a vontade de Deus para a terra. Quando eu faço a vontade de Deus, o reino de Deus vem para a minha vida. Reino, vontade perfeita de Deus. Vontade de Deus passa por conceitos, valores e condutas. Colossenses 3,17. Ou seja, quando eu faço a vontade de Deus, eu trago o reino de Deus aqui na terra. Então você tem que estabelecer, que você está estabelecendo aqui nessa terra? O reino de Deus ou o reino das trevas? Então nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com as suas atitudes. Aqui, seja feita a vontade. O reino de Deus é trazer a vontade de Deus para a terra. Quando eu faço a vontade de Deus, o reino de Deus vem para a minha vida. Então lembra, quando você obedece, quando você traz o reino para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida, você traz o quê? O reino de Deus aqui para a terra. Então, treva, ausência de conhecimento. A ausência de conhecimento é de luz. Conhecimento vem por revelação, dentro da vontade de Deus. Eu tenho a bênção da felicidade. Venha o teu reino, vontade perfeita. Só cumprindo essa vontade é que tem bênção. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mateus 6,9. Deus nos deixou aqui para trazermos o seu reino na terra. Quando você faz a vontade de Deus, você expressa essa vontade. Deus não é responsável por este mundo, mas apenas por aqueles que são deste mundo e coloca a sua vida nas suas mãos. Olha que forte isso. Deus é responsável. Por isso que você já estava pensando, mas por que tanto caos no mundo? Deus não é responsável pelo mundo. Deus é responsável por apenas aqueles que são deste mundo e coloca a sua vida nas suas mãos.
É aquilo que a gente faz a oração de aceitação. Jesus, minha vida está nas tuas mãos. Conduza conforme o teu querer e a tua vontade, né? E você vai tomar a melhor decisão, o quê? Obedecer a palavra de Deus. Deus, ele tem compromisso com você. Você que obedece, você que ora, você que jejua, você que corre atrás, né? Então, muitas vezes, né, Deus, ele estabelece, né? Ele tem responsabilidade com você. Então, meu querido, não deixe de quebrar a sua aliança. Sempre obedeça a Deus. Tenha aliança com a vontade perfeita de Deus. Cuidado para que o diabo não te iluda com a vontade permissiva. Tudo que você construir fora da vontade de Deus será apagado. O que é isso, Leonardo? Tudo que eu construir fora da vontade é aquelas suas próprias decisões que você faz que tem consequência, né? Será apagado. Satanás tampa os ouvidos da gente. As características de um cristão é ter ouvidos abertos para Deus. Não para o mundo, meu querido, mas sim para Deus. Que hoje nós vemos muitas pessoas não querem ouvir aquilo que a palavra tem para nos falar. Por quê? Porque os ouvidos estão tampados. Ouça a palavra sem preconceito, sem arma. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, especialmente momentos de provas. O salmista pediu ao Senhor que ensinasse, porque o homem não sabe fazer a vontade de Deus. Se o diabo pode te desviar da vontade de Deus, ele tentará encurtar o seu caminho, pondo um atalho, se fornará um caminho da morte. A beleza de um ser humano está em virar a costa para o atalho. A beleza do ser humano está... Não, eu vou fazer desse jeito que é mais rápido, né? Não, eu estou orando, mas eu vou encurtar o meu namoro, eu vou encurtar a minha oração, né? Eu já orei, eu não preciso orar muito tempo. Tá bom, já orei, e Deus está cuidando. Meu querido, né? Não tome atalho. Se o processo é esse, faça o processo certinho. Porque o povo ficou 40 anos no deserto? Porque eles não queriam ouvir aquilo que Deus tinha falado através de Moisés. Ficava murmurando, reclamando, e nisso eles ficou 40 anos. 40 anos. Se eles tivessem obedecido, não precisava passar 40 anos no deserto. Então isso acontece com a nossa vida. Não tome atalho. Amém? Primeiro, tentação, necessidade real física. Lucas 4:12, vai ler na sua cara. Segundo, tentação, instinto de glória. Lucas 4:5-8. Terceira tentação, camuflada de espiritualidade. Lucas 4:9-12. O diabo tem a ousadia de usar sua própria palavra de Deus para tentar tirar Jesus da segurança e colocar na área de dúvida. O que de mais diabo trabalha é a dúvida. Será? Quando entra o será, meu querido, a dúvida já está estabelecendo no seu coração. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus não devia tentar o Pai. Nós também não precisamos obedecer ao diabo para ver no que vai dar. Será, meu querido? Aí o diabo coloca: será que isso vai dar certo? Meu querido, você quer provar Deus se vai dar certo? Meu querido, já deu certo. Só basta você esperar e crer na palavra de Deus. Não se acostume com a bênção e não se esqueça que Satanás anda ao redor e ele vai apresentar para você uma proposta para te derrubar. E dentro da própria igreja que ele intentará contra você. Sua arma é abalar o relacionamento, trazer em seu coração decepção com as pessoas, com a liderança. Sua fé não pode ser fundada em homens. Decida não se abalar pelas atitudes das pessoas. Decida cumprir a vontade perfeita sem pegar atalhos. Não, a pessoa falhou comigo, eu vou sair da igreja. Meu querido, nós somos sujeitos à falha. Eu vou errar com você. Muitas vezes vou falar algo que muitas vezes vai machucar você, que não vai te agradar. É sim o ser humano, mas sua fé não pode estar fundada em homens, sim na palavra de Deus, na presença dele, na perfeita, e não pegar atalhos. Não, eu vou sair da igreja, eu vou orar em casa. Meu querido, não existe isso, orar em casa, orar, né, ficar fora da igreja ou fora de célula. Meu querido, é um alvo fácil para o Satanás, né, que ele está ao derredor, né. 9. Princípio que confirma que estou na perfeita vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus está sempre
explícita na Escritura Sagrada. A Bíblia tem direção de Deus para tudo, Deuteronômio 21. Ou seja, tudo que você precisa saber está na palavra de Deus. Deus quer teu entendimento mais do que o sacrifício e oferta. Ou seja, eu vou fazer um sacrifício para Deus, ou fazer um jejum de tal. Não estou dizendo que o jejum não é essencial, é essencial na nossa vida, mas obedeça é melhor do que você sacrificar, lembra? O sacrifício não substitui a obediência, mas ele é necessário, aquilo que eu te falei. 1 Samuel 15:22. Não se desespere porque você não conseguiu fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo vai te amadurecendo, ou seja, ele vai te moldando para que você possa, muitas vezes, naquilo que você começou, né, quando você está na igreja, depois de 3 anos, aquilo mais não te abala, né? Outras coisas que vão fazendo você venha buscar mais a Deus, buscar mais, e Deus vai te amadurecendo. Segundo, alinhe-se com o conselho dos seus líderes, né? Eu vou falando os tópicos aqui, porque senão não vai dar tempo aqui, porque é 40 minutos, né? Alinhe-se com o conselho do seu líder. Hebreus, Provérbios, está aqui, e Gálatas. Você vai ler na sua casa isso, você vai me acompanhar junto com o livrinho, amém? Terceiro, testificação do Espírito Santo do seu interior, de dentro para fora. O Espírito de Deus é insensível porque ele mostra o erro e sem condenar, ou seja, ele mostra para você que você está errando. E você sabe quando você está errando ou não, porque é o Espírito Santo que está te conduzindo, meu querido. Quarto, a paz de Deus como arbítrio no seu coração, ou seja, eu escolhi. Quando o Espírito testifica, ele nos traz paz no coração, não haja sem paz, ou seja, aquilo fica bem tranquilo no meu coração. Receba uma bênção. 5. Receba a bênção dos seus pais. A vontade de Deus é traduzida dos conselhos dos pais, ou seja, seu pai sempre dá uma direção: meu filho, não faz isso, não faz aquilo, não sai, né? Você está fazendo muito isso, meu querido, receba a bênção do seu pai, ouve, né? Para que se prolongue seus dias nas terras também, amém? 6, as portas abertas. Em regra, Deus vai abrir porta para você. Sua vitória começa quando a porta se abre no céu e não na terra. Espere Deus te mostrar a porta correta, com oração, jejum, e ela será aberta. Ou seja, processo de vocês saber esperar, não saber invadir aquilo que Deus já tem preparado para você. Não, eu vou fazer porque Deus está cuidando da minha vida. Meu querido, não, calma. Deus tem um momento certo. Deus confirma no seu coração, né? Deus sabe o que ele é capaz. Conclusão aqui, meu querido, para a gente finalizar. Quando o cristão caminha sem se importar com os homens, irão achar ou falar. Quando estamos olhando para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, avançamos, somos abençoados e cumprindo o nosso propósito na terra, que é estabelecer o reino de Deus por meio de cumprimento da vontade de Deus. Obedecer a Deus é viver Cristo, pois só está cheio de Cristo quem obedece à vontade de Deus, né? As pessoas religiosas que vivem o falso cristianismo preferem obedecer aos homens, aos costumes deste mundo, ao invés de obedecer a Deus. Nós devemos, como diz em Atos, prosseguir em obediência que o Espírito tem dito à igreja, em Atos 4, 14 ao 22. Deixa o ABC da religião, da tradição, da hipocrisia. Entre hoje no obedecer do Pai, pois esta é a chave do crescimento da plenitude de Deus. Amém, meu querido? Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Entenda isso, meu querido. Leia isso na sua casa. Toda vez que você passar por algo, leia isso, né? Mergulhe, meu querido. Obedeça. Obedecer, meu querido, né? Eu sempre tive algo comigo, meu querido. Eu não sei, eu acho que você, mas que ninguém gosta de ser cobrado, né? Ninguém gosta. Eu creio que ninguém gosta. Para você não gostar, eu que quando me converti, para o líder não ficar no meu pé, para não ficar me cobrando, eu sempre fiz as coisas certas, que a palavra e que ele me orientava, eu fazia, para que não venha
dar para mim as pessoas ficar cobrando, porque eu já conheci, e Deus me mostrou e eu sempre obedeci. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa aula, Pai. Obedecer é melhor que sacrificar, Pai. Nós cremos que nós vamos obedecer. Cada um que está aqui assistindo vai obedecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, meu querido.